Laroyeixo, salve quinta-feira sagrada, é nós na fita. Salve Papai Oxóssi, Okiaro, coisa boa, né? Tá chegando o fim do ano, Papai Noel já tá de saco cheio, né? Coisa boa, não? Oi, pessoal, como é que vocês estão? Estão sobrevivendo? Vocês estão bem? Como é que tá essa correria, essa pegada de vocês? Eu quero muito ouvi-los. O que foi que a produção falou para mim? Ah, meu Deus. Ah, tá, sobreposição, clica, ah, tá, entendi. Eu tô aprendendo um monte de coisa aqui, gente. Ai, que eu fiz de errado? Não sei, só vou ler. Não. O que eu fiz? Ah, achei. Tá. Ah, tá ali, ó. Resenha de preto. Ah, moleque. Ah, gente, a gente vai aprendendo aos poucos, a gente vai chegando, vai com calma. Mas o mais legal é que a gente está aqui, a gente está para falar de muita coisa boa, muita coisa ruim. Vamos falar de política, vamos falar de futebol. Falando em futebol, ô patrão, Grêmiozinho hoje vai que vai, né? Você acha que não? Não sei. Será? Vou dizer uma coisa para ti, hein? Acho que vai dar ruim. Ah, Grêmio querido. Gente, muito boa noite. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas, resenheiros e resenheiras. Boa noite, Neumar, meu lindo querido. E é o seguinte, eu tô aqui hoje, sozinho, voo solo, para a gente tratar de um assunto interessante, alguns assuntos interessantes. Temos algumas pautas. Vamos falar do orçamento oculto, vamos falar de pesquisas eleitorais, vamos falar de passaporte da vacina, vamos entender que bagunça é essa. E aí eu começo falando com vocês, entendendo e dialogar com o pessoal. A gente vive numa região, Santa Catarina propriamente dito, vamos falar de Santa Catarina. Eu até conversei, até troquei mensagens com o prefeito Mário essa semana no Instagram, porque eu literalmente cobrei ele, né, com relação à postura, porque recentemente, essa semana, deu um quiprocó danado, porque o governo federal cortou algumas verbas que seriam aplicadas na 470 e na BR-180. Eu perguntei para o prefeito e fiz um questionamento ao prefeito de Blumenau, ao deputado Ivan Nates, por exemplo, que é do PL, partido do presidente da República, qual é a vantagem de ter um Estado tão bolsonarista, do porquê ser tão bolsonarista, e no momento que nós precisamos do governo federal para nos atender numa pauta que é uma pauta que vai para além da política partidária, diga-se passagem, porque nós estamos falando de vidas. A 470 mata muita gente. E mata muita gente não só porque ela é perigosa, mas porque o Estado brasileiro, o tal do Estado, né? O tal do Estado de Santa Catarina, o tal do Estado brasileiro, não trata a BR-470 com o devido respeito, da forma como ela deveria ser tratada. E aí não se trata de governo A, B ou C, porque no governo do PT também houve várias promessas e não aconteceu. E aí vale os créditos para o governador Carlos Moisés, que fez todo um malabarismo financeiro, conseguiu fazer uma economia gigante com relação ao orçamento do Estado e conseguiu fazer um aporte financeiro para as obras da 470. Para nossa desagradável surpresa, o governo federal não enxerga a 470 com esse mesmo carinho, né? E aí é importante, e aí fica a minha crítica aos nossos representantes, fica a minha crítica à falta de representatividade no Congresso Nacional. Nós não temos ninguém que nos represente de fato no Congresso Nacional para fazer com que a 470 seja uma pauta única e de todos
os campos políticos de Santa Catarina. E aí eu penso o seguinte, será que vale a pena ser tão Caxias com relação ao Bolsonaro? Será que vale a pena? O problema real é que o brasileiro ele tem a mania de achar que vai ter um salvador da pátria. Esse é o grande problema. Se nós pensarmos que não existe um salvador da pátria, nós vamos entender que Bolsonaro não é tudo isso, que Lula não é tudo isso, que Ciro Gomes não é tudo isso, que Sérgio Moro não é tudo isso, que nenhum político é tudo isso. O político ele é eleito com base nas ideias, com base na ideologia, com base nas promessas. E aí eu tenho que dar minha mão à palmatória ao Bolsonaro. Ele não prometeu nada para Santa Catarina. Ele não prometeu. Ele não prometeu resolver a 470. Ele não prometeu fazer absolutamente nada, diga-se de passagem. Bolsonaro, do meu ponto de vista, e aí eu aceito quem pense diferente e vou buscar a toalha porque a choradeira vai ser grande. Não, Jean, boa noite, meu lindo. Não é que a choradeira vai ser grande, mas, porra, o cara foi eleito sem nenhum tipo de promessa. Ok. Se colocando como um outsider, um cara de fora da política, um cara que era diferente de todos os políticos, e blá, 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 e aí sim, é uma choradeira. Eu realmente choro mesmo. Choro todo santo dia. Bolsonaro é presidente da República. Esse é um dos males da democracia, mas que eu prefiro essa democracia do que qualquer outro tipo de ditadura. Ele foi eleito. É chorar em posição fetal e ficar quietinho. Porque perdemos. Em quem eu votei, nem para o segundo turno foi. Mas a verdade é que nós precisamos entender quem é esse Bolsonaro, quem é essa pessoa, quem é essa figura fraca, quem é essa pessoa que não tem condição de estar na presidência da República. Ele foi eleito, ok. E eu enxergo a eleição do Bolsonaro como um acidente histórico. Um acidente produzido por essa democracia que eu tanto defendo. Político ruim, você tira no voto. Por isso eu digo que Dilma Rousseff teve um golpe contra ela. Porque ela deveria ter terminado o mandato dela e na eleição de 18 ter sido escorraçada nas urnas. O que não aconteceu. Então, eu sim, é fato, Jean, que eu enxergo o Bolsonaro como um acidente histórico da democracia. Foi eleito. Precisa ser respeitado por ter sido eleito. Não significa que eu concorde com ele, não significa que eu vou apoiá-lo, porque eu não vou, porque ele é antagônico a tudo que eu penso como ser humano, ele é antagônico à forma como eu penso o Estado. E se eu e o Bolsonaro sentarmos numa mesa para tomar cachaça, provavelmente eu serei um cara muito mais liberal do que o próprio Bolsonaro um dia disse ser e que depois se provou que não é. É difícil falar sobre isso. É difícil assumir uma responsabilidade ou assumir uma posição como essa. Mas lembra que o Bolsonaro sempre foi um cara que disse que era um governo que não roubaria e não deixaria roubar? E aí, como é que faz? A partir do momento que a gente precisa entender o que está acontecendo no Brasil, a gente vai entender que essa história de que governo é blindado com relação à corrupção fica muito difícil. O próprio Bolsonaro disse que não teria controle sobre tudo que acontecia no governo dele. Ele disse isso, lá no cercadinho, para o pessoal que fica lá batendo palma para ele.
Ele, Bolsonaro, diz que ele não tem controle sobre tudo que acontece no governo dele. E acho que até tem a razão. Acho que ele até tem razão. Só que aí nós precisamos ser coerentes. E é essa coerência que eu quero ter com vocês. É buscar essa coerência para entender que, se você ainda apoia o Bolsonaro, das duas, uma. Ou você é muito teimoso, e a partir dessa teimosia, você passa pano e finge que está tudo bem, ou você é uma pessoa perversa. Ou você é uma pessoa que realmente não tem apreço pela vida dos outros. Hoje, nós estamos atingindo a marca de mais de 19 milhões de pessoas passando fome. É um problema que a pandemia produziu? É um problema que a pandemia produziu. Mas o Bolsonaro conseguiu, ou o bolsonarismo, não sei como eu classifico isso, mas o bolsonarismo conseguiu produzir algo muito estranho, que é fazer com que pessoas peguem suas biografias, coloquem para debaixo do tapete e finge que nada está acontecendo. Paulo Guedes é um desses, que não quer deixar de ser ministro do Estado porque é nítido que ele está ganhando muito dinheiro com a especulação. Está provado que ele está ganhando dinheiro na offshore que ele tem. Outro cara que é muito louco, e é estranho, diga-se de passagem, é a posição do ministro da Saúde. Gente, a frase dele, eu vou ler a frase dele aqui. A vida é menos importante do que a liberdade, ou a liberdade é mais importante que a vida. Nós vamos atingir a marca de quase 630 mil mortes por causa da Covid. Você, que conhece alguém que morreu de Covid, você, que em algum momento conhece algum parente ou algum amigo que morreu por causa da Covid, pergunta para a família dele se é mais importante a liberdade ou a vida. Pergunta, faz essa pergunta para a pessoa que perdeu um ente querido. E essa discussão começou com o tal do passaporte da vacina. Cara, tá ridículo essa discussão. E é por isso que eu digo que Bolsonaro é um cara fraco. É um cara sem expressão. É um cara que não enxerga a responsabilidade dele como um presidente da República que é. E aí ele usa da bravata, ele usa do xingamento, o xingamento chulo, o xingamento baixo, para uma pseudo-claque, uma parte de um eleitorado mais radical, que gosta do tiozão do churrasco, continuar sendo fiel a ele. Mas vale a pena esse tipo de fidelidade? Essa fidelidade, ela é real? Se pensar como um político que está no poder, será que ele tem condições reais de se reeleger só com essa parcela radical que apoia ele? Fica a pergunta. Porque quando ele diz, eu abri aqui, que ele disse para o Dória, né? Teu Estado é o cacete. Por quê? Por que essa raiva? Por que transmitir essa raiva dessa forma? O cara, quando não se garante, ele grita, ameaça, xinga. Eu conheço vários desses tipos. Que anda no trânsito xingando Deus e o mundo, mas na hora que você freia o carro e pergunta, pois não, o que foi? Sai xingando, te passa o dedo, e vai embora. É o machão do trânsito. É o Pluto, quando assume a direção de um carro.
Não faz sentido, pessoal, ter um presidente da República com esse tipo de comportamento. Não faz sentido ter na presidência da República alguém que consegue fazer, por exemplo, um médico que hoje está ministro da Saúde dizer que a vida vale menos que a liberdade. E aí eu fico com o Neumar aqui perguntando qual é a dimensão dessa liberdade. Qual é a dimensão dessa tal liberdade? Sabe o que é difícil eu entender como um cara que não vê, não vê luz no fim do túnel para a eleição de 2022? É justamente pensar que existem pessoas que realmente concordam com esse tipo de comportamento. Mas são as mesmas pessoas, e aí é o que eu peço, é coerência. Eu preciso ter coerência. Sempre se criticou o Lula, sempre se criticou a Dilma, que foram os últimos presidentes da República. O Temer, para mim, não foi presidente. O Temer foi um golpista, um ser que passou também e nunca mais volta. Mas que tipo de eleitor é esse que bate palma para um presidente que não não respeita a faixa presidencial, não respeita o cargo que ele ocupa? Cara, se eu falar palavrão na frente da minha mãe, eu tomo um tapa na boca até hoje, eu tenho 40 e tantos anos. Que tipo de conservador é esse que fala tanto palavrão na frente de criança, na frente de mulher, na frente de idoso, na frente do Brasil? Que tipo de pessoa é essa que está na presidência da República? Uma pessoa fraca. Uma pessoa com problemas emocionais muito fortes. Uma pessoa que ficou 28 anos no Congresso Nacional e aí se dizia contra a velha política, que se dizia na eleição, se gritar pega centrão, e aí se filia, ou se refilia, ou se reajunta a um partido, que é o Partido Liberal, que de liberal não tem nada, que tem como presidente do partido um cara que estava preso junto com o José Dirceu. Onde é que está a coerência nisso? Onde é que está. Onde é que encaixa o discurso da moralidade, o discurso da anticorrupção, o discurso pró-família? Onde é que encaixa? Pode falar palavrão na igreja dele? Pode se comportar de forma pejorativa na igreja que ele frequenta, se é que frequenta alguma igreja? Gente, definitivamente, Bolsonaro não é o presidente que vocês dizem que ele é. E eu sou muito sincero com relação a isso. Eu não sei em quem eu vou votar. Não sei. Mas vou fazer uma revelação para vocês, e isso pode ser bombástico. Entre Moro e Bolsonaro, por óbvio, eu vou ficar quieto no meu canto e ver o caos acontecer, mas se tivesse que torcer para algum dos dois ganhar a eleição, entre Moro, Sérgio Moro e Jair Messias Bolsonaro, prefiro que o Jair Messias Bolsonaro ganhe a eleição. É. Dito isso, eu digo boa noite ao meu querido, maravilhoso Paulinho Tillemann. Cara, vocês precisam ouvir o violão desse cara. É a coisa mais maravilhosa do mundo. A próxima vez que ele estiver fazendo uma live, tocando cavaquinho ou tocando um violão, eu vou compartilhar, eu vou dar um jeito de chamar vocês. É muito bom. Pesquisa ali nos outros resenhas de preto. Eu fiz uma conversa com ele e ele dedilhou algumas notas para a gente. Foi algo maravilhoso. Foi algo maravilhoso. Fala, Antônio! Boa noite, meu velho. Só ouvi verdades. Obrigado. E já vou dizendo,
Ó, todo mundo que está assistindo, todo mundo que vai assistir, porque eu recebi uns feedbacks essa semana tão gostosos, assim, do tipo, olha, eu não assisto resenha no dia, mas eu assisto depois, fica gravado, eu assisto. Então você que está nos assistindo, curte, comenta, compartilha, se inscreve no meu canal ali no YouTube U, que é o Marco Antônio André, se inscreve no canal do Informe Blumenau, dá uma curtida, ajuda a gente, faz esse conteúdo chegar a mais pessoas. O Neumar coloca golpista que botou o Xandão na Corte Suprema. O Temer teve essa. Assim, ó, a gente até pode falar do Mendonça depois, o terrivelmente evangélico e tal, mas eu acho que. Porque se a gente for discutir pessoas que foram indicadas ao Supremo, a gente vai chorar tanto, Neumar. A gente vai chorar tanto. O que é o Fux? O que é o Fux, por exemplo? Um dos. Mas o que é o Fux? Ai, dá preguiça. Tá chegando o final de ano, a gente fica com uma preguiça. Que eu vou dizer para ti, é difícil. É difícil. Mas a pauta da live, a pauta da live era tal do orçamento secreto. E eu disse que o orçamento secreto orçamento secreto é um novo mensalão. O que foi o mensalão? Foi um esquema de corrupção que o Roberto Jefferson, aliado forte do presidente Bolsonaro, que foi preso recentemente porque o bichinho queimou as pastilhas, forte, fiel, conservador, armamentista Roberto Jefferson, base do governo Lula à época, denunciou que deputados federais estavam sendo comprados ao preço de R$ 30.000 à época para votar com o governo. Lembra do mensalão? Lembra? A ação 470, é isso? Coincidentemente, a ação 470? Era isso, né? O pessoal me corrige aí depois. O mensalão foi conhecido dessa forma. Ação penal 470. E aí, Zé Dirceu foi preso. Valdemar da Costa Neto foi preso. Alguns outros políticos também foram presos, porque havia um esquema para comprar o voto dos deputados. Tá ali, ó. Não me deixa mentir sozinho. Neumar não me deixa mentir sozinho. Ação penal 470. E aí, à época, o Lula estava no seu primeiro mandato, ele disse a seguinte frase: não sabia. Eu não sabia. Coincidências à parte com o Bolsonaro, ele também diz que não sabe de nada do que acontece nos ministérios. E o interessante nessa história do orçamento secreto, novo mensalão, o que é o orçamento secreto? São verbas destinadas, eu vou até ler para não ser injusto para vocês. Ó. Ah, meu Deus, cadê? Liberação de emendas parlamentares, ou seja, verbas públicas, para que os deputados invistam nos seus respectivos redutos eleitorais dinheiro para obras, seja um trator, comprar trator, que foi o tratoraço, seja para construir uma creche, seja para asfaltar determinadas ruas. É para isso que serve a emenda parlamentar. Só que a emenda parlamentar ela deve ser distribuída de forma igual, igualitária. E o que está acontecendo com o orçamento secreto, e aí a ministra Rosa Weber impediu que isso continuasse acontecendo, foi que esse orçamento estava sendo distribuído apenas para a base que votasse com o governo. Apenas deputados que votassem a favor do governo recebiam as emendas parlamentares.
qualquer mera coincidência não é novidade. Então, o governo do presidente da República, que disse que não roubaria e não deixaria roubar, precisa definir o que é corrupção. Você, que ainda apoia o presidente da República, precisa definir o que é corrupção. E aí não sou eu que tenho que prestar contas com a minha consciência. Eu tenho a minha consciência tranquila. Você está com a sua consciência tranquila? De fato, você acha que o próprio presidente da República não sabe de nada do que está acontecendo? Aí vem um questionamento muito interessante. O Jean coloca, o mensalão que o Lula distribuía era para obras? Não sei, provavelmente não. Mas ao mesmo tempo, Jean, ao mesmo tempo que eu pergunto o seguinte, não é corrupção você dar dinheiro para alguém para essa pessoa fazer o que você quer? Hã? Quer ver que a definição de corrupção? Ai, meu Deus, cadê? Eu vou ler exatamente. Artigo 333 do Código Penal. Aquele que oferece ou promete vantagem indevida a funcionário público como forma de determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato que seria de seu ofício. O deputado é um funcionário público. O senador é um funcionário público. O presidente da República é um funcionário público. E o ato de corrupção é prometer vantagem indevida a funcionário público. Ou seja, mesmo, Jean, que essas verbas sejam destinadas às obras, essas mesmas verbas, elas precisam ser destinadas a todos os deputados, de forma igualitária, não apenas para deputados que votam a favor das minhas pautas. E eu não estou dizendo que o mensalão não aconteceu, o mensalão aconteceu. Desculpa, o pessoal que recebeu dinheiro disse que recebeu. O Arthur Lira, presidente da Câmara, ele admite que existe esse orçamento. Tanto que a argumentação para que a Rosa Weber tirasse de pauta e votar e julgasse a liminar e retirasse a liminar que ela proibia a continuação da distribuição dessas emendas parlamentares, era que deveria dar mais publicidade a essas emendas. Dentro do direito administrativo, uma das primícias do direito administrativo é a transparência, a impessoalidade. E quando eu digo impessoalidade, eu não posso dar a verba apenas para aqueles que são amigos do rei. Então, eu não estou misturando tudo. Eu não estou misturando tudo. Eu estou dizendo como as coisas estão acontecendo. Assim como no mensalão se deu 30 mil reais para cada deputado, nós estamos falando agora de bilhões. Bilhões de reais de dinheiro público. Que, diga-se passagem, nenhum deputado aqui de Santa Catarina, eu acho que nenhum deputado de Santa Catarina recebeu essas verbas. Nós não temos representação também, então
fiel para isso. Então, percebe a encalacrada que a gente se meteu? Percebe? Então, assim, gente, é muito importante a gente entender o que está acontecendo no Brasil de forma serena, de forma calma. A eleição é 22. As urnas vão dizer quem está certo e quem está errado. Acabei de dizer para vocês aqui, entre os candidatos, e vamos falar de pesquisa eleitoral, mas entre os candidatos que estão aí, Deus o livre guarde, Exu que mexa nos tabuleiros da vida aí e que tire essas tranqueiras da nossa frente, mas a gente corre um risco, a eleição. A gente pode correr um risco de Lula desabar nas pesquisas e ter um segundo turno Sérgio Moro e Bolsonaro. E aí? Sérgio Moro e Bolsonaro, eu prefiro que o Bolsonaro ganhe. Porque eu já sei que cacalhada que ele é. Porque o Moro, esse sim, eu tenho medo. Medo real. Eu tenho pavor de que Sérgio Moro possa ser presidente da República. É um pavor pessoal. Guardadas as devidas proporções, é capaz ele mandar apagar a Lei Áurea que foi escrita a lápis. Bolsonaro tem vontade de fazer isso, mas não faz. O Moro faz. O Moro será capaz, e a proposta dele, ele verbaliza isso, de que quer criar um comitê, um tribunal paralelo para se discutir corrupção. Tem chantagem maior que essa? Eu, hein? Prefiro respirar, né? Acender uma vela e pensar que o segundo turno o Moro não chega. Então, bolsonaristas, vocês estão numa encalacrada. Vocês precisam decidir se o combate à corrupção é a coisa mais importante e se esse combate à corrupção... Eita, soltaram rojão, concordaram comigo. Se esse combate à corrupção é da forma como o Moro fez. Tá aí o resultado. Várias condenações que ele, Moro, colocou, várias condenações que ele assinou estão sendo derrubadas por ilegalidade jurídica. Ilegalidade jurídica. E aí é importante a gente ressaltar. Não se trata de quem está sendo liberado, entre aspas, pela justiça, pelas ilegalidades que Moro cometeu. Porque ele, na presidência da República, pode fazer com que cidadãos comuns vão para a cadeia sem ter feito absolutamente nada. Apenas pela convicção de alguém. Isso já acontece? Já. Numa escala um pouco menor. E eu já falei sobre isso com vocês. Essas pessoas têm cor, têm idade e têm classe social. E o Neumar está participativo aqui, ó, falta estabelecer critérios para repasse do nosso dinheiro. Isso é verdade. Só um negócio. Quem criou essa coisa toda foi Rodrigo Maia. Pessoal, não estou dizendo que os problemas do Brasil começaram com Bolsonaro na presidência. Não. O problema do Brasil não começou com Bolsonaro na presidência da República. Mas há problemas no Brasil hoje que são absurdamente aumentados e inflados pela incompetência dele como gestor público. Um presidente da República deveria ser gestor público. E Bolsonaro não é um gestor público. Eu, se fosse o Posto Ipiranga, processava o Bolsonaro, porque a marca Posto Ipiranga é sinônimo de incompetência. Nós temos um ministro da Economia que está preocupado com o próprio bolso. Pessoal concordando comigo. Porque um cara que faz o que ele faz, fala o que ele fala, da forma como ele se comporta, não é ministro da Economia. Ao mesmo tempo,
Gente, eu estou falando dos dois principais problemas do Brasil hoje: economia e saúde. Esses dois ministros alinhados ideologicamente, ou sei lá de que forma que ele está alinhado com esses caras, a ponto de um médico dizer que a liberdade é mais importante que a vida, só que se você não tem vida, você não tem liberdade. E o ministro da Economia, que não é ministro da Economia, é um agiota. Que tipo de governo é esse que vocês entendem ser bom? Como é que vocês conseguem defender esse governo? Pulando para a próxima pauta, molhar as palavras. Molhar as palavras. Vocês viram que saiu uma pesquisa recente, né? E aí, nessa pesquisa, gente do céu, o meu medo está se concretizando. Meu medo está se concretizando. É possível que nós tenhamos, tá aqui, achei. É possível que nós tenhamos uma eleição que termine no primeiro turno, e a gente precisa entender isso. Eu estou fuçando aqui, tá, gente? Mas é para vocês irem junto comigo, tá bom? Corrida eleitoral. Ó, tô ficando bom nisso. Corrida eleitoral. É importante a gente entender o que está acontecendo nesse cenário eleitoral que está aí. Recentemente o Lula fez aí uma aparição num podcast em que na medição, foi na quinta-feira passada inclusive, ficou Podpah, com mais de 300 mil pessoas assistindo o Podpah, com o Lula sendo o entrevistado. O presidente Jair Bolsonaro, com a sua live semanal, com mais ou menos 70 mil pessoas, né, em segundo lugar. E depois veio o Resenha de Preto, tinha aí uma galera, tava lotado de gente assistindo o Resenha de Preto. Eu acho um absurdo, fizeram isso para me boicotar. O presidente podia, inclusive, mudar o dia da live dele, que, presidente, ajuda nós, né? O senhor é presidente da República, eu não sou nada. Então o senhor podia mudar a sua data aí. Mas voltando aqui para a corrida eleitoral, o Lula participou desse Podpah, foi realmente um fenômeno de audiência essa entrevista. E aí, pós-entrevista, saíram algumas pesquisas eleitorais, e o resumo de todas as pesquisas, eu achei um pessoal que fez uma média de todas essas pesquisas, e aí a pesquisa está da seguinte forma: Lula hoje tem 50,6% do eleitorado de votos válidos, tá? Votos válidos, ou seja, ele está a menos de 0,70% de ganhar no primeiro turno as eleições a partir dos votos válidos, se a eleição fosse hoje, tá? Muita coisa pode acontecer, gente. Muita coisa pode acontecer. Em segundo lugar, aparece o Bolsonaro com 28,7%. E aí é importante a gente entender que o Bolsonaro, por mais que ele tenha tido uma rejeição, atingiu o maior índice de rejeição, de aprovação do governo dele, atingindo 20% de aprovação, o menor índice de aprovação de um presidente disputando a reeleição. O Lula, no auge do mensalão, tinha 38%, né? Então o Bolsonaro está com um problema sério para a eleição dele do ano que vem. E aí ele aparece com 28,7%, o Moro aparece com 8,9%, o Ciro 6,3%. E aí não foram considerados 15,6% que não souberam responder ou que não votariam em nenhum desses 4 candidatos. Há pesquisas, e aqui é uma média de todas as pesquisas que estão sendo feitas. E aí, gente, não vem com essa história de que pesquisa não vale nada. Pesquisa vale, sendo feita de forma séria, ela vale. É importante você ter pesquisas para você entender qual é o termômetro
do que está acontecendo no Brasil. E aí, só porque o cara que eu não gosto está na frente das pesquisas, não significa que essa pesquisa não que é falha, entende? Então, coerência, pessoal, coerência. A gente precisa ter coerência. A gente precisa entender a situação que a gente vive hoje. Estou contente com esses números? Não. Não estou contente com esses números. Não acho que o Lula seja o cara que vá resolver o problema do Brasil como a gente precisa, porque a gente vai precisar de um presidente da República que dê uma apaziguada na guerra que está acontecendo. Só que é um problema, a gente corre esse risco do Lula ganhar no primeiro turno. Eu digo dessa forma, a gente corre um risco do Lula ganhar no primeiro turno, porque não é bom para o Brasil isso. O Brasil não vai ter paz com o Lula presidente da República. Não vai. Então é muito importante a gente entender o que está acontecendo e o comportamento do Bolsonaro. E aí, vocês, bolsonaristas queridos, maravilhosos, que sempre estão comigo, sempre estão apegados a mim, mesmo que for para me xingar. Mesmo que for para me xingar, vocês precisam dar um toque no presidente de vocês, que se ele quiser ganhar a eleição, ele precisa virar presidente de verdade. Não um tiozão do churrasco, cara. E a Janis começou a fazer barulho. A Janis quer participar da live, a Janis Joplin. Vocês não conhecem a Janis, um dia eu apresento a Janis para vocês. Já comeu, já jantou, já brinquei e não adianta, ela quer participar da live. É porque a dona da pensão chega e aí fica uma bagunça. Ó, pesquisas são bem sérias. Bolsonaro perdia o segundo turno para todos. Mas aí, seu Jean, o senhor tem que colocar aí o fator facada. O acidente histórico eleitoral que aconteceu no Brasil, chamado Bolsonaro, ele consegue se eleger presidente da República por conta da compaixão do brasileiro. Alto lá, calma, coerência, a gente precisa ter coerência. As pessoas não podem menosprezar que o Bolsonaro pode se reeleger presidente da República. Ele pode, porque ele tem a máquina na mão. Tá aí, conseguindo aprovar calote. O cara tá conseguindo aprovar calote, cara. Olha a loucura que a gente tá passando. Maila, querida, Colofé, linda, atrasada. Mas aí, Maila, você tem crédito na firma. Você tem crédito na firma. Linda, querida. Acidente, a facada. O acidente foi a eleição, a facada. Já até entrevistei uma pessoa, já até tive uma resenha aqui com um cara que tem uma tese até muito louca, dizendo que essa facada não foi uma facada tão aleatória assim. Mas enfim, é outros 500. E ela concorda comigo. Maila, sua linda. Beijo. A piada que o Neymar coloca é Sérgio Malandro? Pode ser. Pode ser, Neymar, pode ser. Mas voltando para o Jean, pesquisas são bem sérias. 2018, Bolsonaro perdia no segundo turno para todos. Mas, de novo, Jean, a gente tem que colocar o fator facada nessa história, cara. Não dá para fingir que isso não ajudou o Bolsonaro. Não dá. O Eduardo Bolsonaro foi o primeiro a vir a público dizer o seguinte: meu pai está eleito. Não sabia nem a situação que ele estaria do ponto de vista de saúde. Ele não saberia. Do ponto de vista prático, se o Bolsonaro não tivesse sofrido o atentado, seria difícil ele ir para o segundo turno. Eu, sinceramente, a democracia tem dessas coisas, cara. E eu prefiro essa democracia
dessa forma, né, com todos os defeitos que ela tem, do que qualquer outra ditadura, seja uma ditadura de esquerda ou de direita. O que eu acho que é um problema real o Lula ganhar no primeiro turno. Eu acho que é um problema. Mas isso também pode acontecer. Isso também pode acontecer. Então, o que eu peço a vocês é que vocês sejam coerentes com os seus ideais. Tem uma youtuber, a Gabriele Priori, eu nunca sei falar o nome dela. Produção, beleza. Ela sempre diz que é menos emoção e mais razão. É legal quando ela fala isso. Mas é importante, mais do que a gente pensar em eleição, é a gente pensar que nós precisamos ser coerentes com o que a gente pensa. Se você acha que o Bolsonaro ainda é o candidato que representa os seus ideais, está tudo certo. Continua. Não é os meus ideais. E, sinceramente, acho que ele seja um cara muito maléfico para o Brasil e para a democracia. Enfim, pessoal, a ideia da gente conversar hoje era para dar uma explanada em tudo isso que está acontecendo. Marcão, acho que deveria ter falado sobre o prefeito Mário. No fim, eu ri. O cara lembrando lambendo as botas do presidente, depois vem chorar as pitangas sobre não receber as verbas do governo público. Eu falei disso no início, Maila, que eu cobrei ele no Instagram, ele me respondeu, a gente teve ali uma conversa rápida, e é justamente isso. E aí está interessante a Assembleia Legislativa de Santa Catarina, onde a gente tem, por exemplo, um cara como Ricardo Alba criticando o governo federal e um cara como Ivan Nats defendendo com unhas e dentes o presidente que está no partido dele. Tem coerência aí? Não, de ninguém, inclusive. De ninguém. Mas, de novo, essa é a democracia. É por isso que eu trabalho tanto. Acho não, tenho certeza absoluta de que nós precisamos ter coerência no que a gente pensa. Então, eu realmente respeito, Jean, mas eu te respeito, respeito o que você pensa, respeito a forma como você se posiciona. Eu acho isso muito interessante. Ao longo da tarde, eu recebi muita resposta no direct com relação à questão do orçamento secreto. E é muito louco isso, sabe? A gente pensar essa coisa do orçamento secreto. Porque é justamente isso. Não deixa de ser um tipo de corrupção. Não deixa de ser. Oferecer vantagem em troca de voto, oferecer emenda parlamentar em troca de voto, é corrupção. A diferença entre o PT e o PL, hoje, do Bolsonaro, é a forma como essa corrupção é aplicada. Essa é a realidade. Dizer que Sérgio Moro é o paladino da moralidade? Não, não é. É um sacripanta que desonrou a toga. Um juiz que sempre foi político. Político mais rasteiro que existe na face da terra. Porque um cara que manda prender o principal adversário político do cara com quem ele foi trabalhar depois como ministro da Justiça e que não recebeu as benesses que ele receberia, que não receberia as vantagens que ele receberia, por exemplo, sendo indicado como ministro do STF, aí sai do governo e vai trabalhar na empresa que administra a massa falida da empresa que ele julgou e destruiu. Gente, nós precisamos ter coerência. Por isso que eu afirmo para vocês, entre Lula e qualquer outro candidato, seja Sérgio Moro e Bolsonaro, prefiro que o Lula ganhe. Entre Sérgio Moro
e Jair Bolsonaro, prefiro que o Bolsonaro ganhe. É polêmico? É polêmico. Mas dos três, o que eu, Marco, acho é que Sérgio Moro é a pessoa mais maléfica que a gente pode ter ocupando a presidência da República hoje. Então, a minha força, o meu ser como cidadão, será evitar que Sérgio Moro vá para o segundo turno. Porque esse cara, sim, representa uma extrema da extrema direita muito mais perigosa que Bolsonaro. E aí eu conto com vocês nessa batalha. E eu vou dizer mais. Ou só uma coisinha extra. Semana que vem é o último resenha do ano. Se liga, né, gente? O ano vai acabar. E aí eu só volto em fevereiro. Por quê? Eu falo com vocês na próxima live, eu vou lembrar vocês na próxima live, que será, já estou adiantando a pauta, e aí em homenagem ao Sérgio Malandro, não ao Sérgio Moro, e aí para o Sérgio Malandro. Semana que vem, Jean, chama todo mundo, nós vamos conversar com um cara que já foi candidato a vice-governador, que já foi prefeito da cidade, que já foi vereador na cidade, está se despontando como uma das principais lideranças políticas de Santa Catarina, Napoleão Bernardes. É isso aí. Então, semana que vem, último resenha de preto, a gente vai fazer um bom resenha, uma boa conversa, e eu espero que vocês participem comigo, porque será o penúltimo, porque nunca haverá um último resenha de preto. Não percam. Quinta-feira que vem, resenha de preto com Napoleão Bernardes, e vocês e a Janis que tá latindo de novo. Eu mereço? Não, né? Mas, gente, muito obrigado. Agradeço muito. Eu acho que é isso. Resenha é isso. Daqui a pouco o Grêmio vai ser rebaixado. O São Paulo não vai para a Libertadores. E eu acho que vai ser um final de campeonato melancólico. Nem falamos de futebol. Gente, muito obrigado. Semana que vem tem mais resenha de preto. Espero você. Anota na agenda, anota ali na agendinha, que vai ser um resenha bem divertido. Sério, divertido, como sempre eu faço aqui com vocês. Beleza? Beijo. Resenha de preto. Já acabou? Já, meu mar, já acabou. Porque senão a gente tem que fazer uns lesco-lesco ali para encaixar na programação. E aí a gente precisa terminar. Mas é que também o assunto não termina, mas a pauta se encaixou. Eu gosto de vocês. Eu adoro fazer isso. Dá preguiça às vezes, mas é bom fazer, é bom falar com vocês e, principalmente, é bom o contraditório. O contraditório faz parte da nossa vida e é isso que faz com que a política seja séria. Então, quinta-feira que vem tem mais resenha de preto, cambada. Cola na minha. Cadê o banner? Eu preciso do banner. Cadê? Não. Ai, gente, eu tenho que aprender a falar. Achei, tá aqui. É que eu tenho que colocar a musiquinha no final. Um beijo. Até semana que vem. Tchau. Beijo, Maila.